Olá, estudantes do quarto ano! Eu sou a professora Ene e hoje vamos dar início ao capítulo 2, Regionalizações. Abram o livro de vocês lá na página 187. Lá na página 187, nos deparamos com essa criança, com este menino, né? E com o mapa que nós vimos nas aulas anteriores, o mapa do nosso país, o mapa do Brasil. Percebam lá que cada parte desse mapa está pintada de uma cor diferente, certo? Por que será? Por que foi pintada? Prof, eu acho que é por causa das regiões brasileiras. Se você pensou isso, você acertou, tá esperto, hein, garoto ou garota? Assim que eu gosto, muito bem. Então, cada parte do mapa de determinada cor representa uma região brasileira. É isso mesmo. O Brasil atualmente é composto por 5 regiões brasileiras, por isso que nós temos 5 cores ali, certo? Vamos dar continuidade, virem para a página 188 e vamos dar início ao tema processo de regionalização. O que será que é regionalizar? Sei lá, prof. Regionalizar significa dividir o espaço geográfico, gente. Então, olhem bem, é a divisão de um território. Dividir assim, professora, que nem conta de matemática? Opa, mais ou menos. A gente não vai cortá-lo, mas há limites. Limites entre uma região e outra que vão dar características. Características. Cada região tem características semelhantes. Prestem bem atenção no que eu falei. Não iguais, semelhantes, certo? Que características são essas? Pega lá a sua marca-texto, vem com a prof. Essas características, elas são físicas, olha lá. Relevo, hidrografia, clima, vegetação e o tipo de solo. Essas são as características físicas. Depois também nós temos as características humanas, as sociais, o crescimento da população, a renda da população, entre outros fatores que nós vamos abordar já ali na frente. Aguarda um pouquinho lá, segura a curiosidade. Ô prof, qual é o objetivo de regionalizar? Para que serve? É extremamente importante, gente. Através da regionalização, vai ser divulgados dados estatísticos visando um melhor planejamento e uma melhor administração por parte do governo. Pensem aqui comigo. Cada região tem que sobreviver, certo? E ela precisa de verbas. Então, essas verbas devem ser bem usadas, ok? Então, aqui que a gente entra na questão administrativa. Então, essas verbas serão usadas nas regiões para que elas cresçam, para que elas se desenvolvam, para que elas progridam, certo, gente? Vamos para o Mão na Massa? Vamos lá? Olha lá. No Mão na Massa está dizendo assim, ó, imagine que o seu professor pediu para você regionalizar a sua sala de aula. Que critério você usaria? Como será que você pensaria? E daí? E daí, pensar? Vou dar dicas. Então, pensem numa sala de aula cheia de aluninhos alegres e felizes, lindos, cheirosos e maravilhosos. Então, pensa aqui. Será que nós poderíamos regionalizar pelas cores dos cabelos? Cabelos castanhos, cabelos pretos, cabelos louros, ruivos. Quanto maiores tivermos um número com essas características, ficaria destinado a cada região. O que vocês acham? Funciona? Sim. Talvez pelas cores das meias, o que vocês acham? Meias pretas, alunos de uma região, certo? Meias brancas, outra região. Cor de rosa para as menininhas lá, quem sabe? Não? Outra região. Conseguem entender? Pratiquem na casa de vocês, regionalizem a casa de vocês vão ver como é fácil e como é gostoso. É super fácil dividir o território. Regionalizar, lembrando, dividir o território. Aqui nós temos um jogo do RA, baixou o RA aí? Baixa o RA. Muitos jogos, muitas informações importantes.
E vamos então, virem lá com a prof, acompanhem para a página 189. E aqui, nós vamos para a leitura cartográfica, ok? Estudantes, olhem bem, aqui nós já abordamos, nós já vimos anteriormente que o Brasil não era dividido como era hoje. E aqui nós vamos começar a coletar algumas informações. Então, observe as regionalizações do território brasileiro. Olhem bem, quando nós falamos de leitura cartográfica, nós precisamos ler elementos fundamentais. Entre eles, a legenda, o título, título, e a legenda embaixo. É fundamental que a gente faça isso, ok? Então, o primeiro mapa da qual nós temos que fazer a leitura cartográfica seria o mapa de 1913. Observe lá embaixo, principalmente, o nome das regiões brasileiras. Olhem lá, gente, bem diferente das quais nós conhecemos hoje. Primeira regionalização. Usaram características, naquele período de 1913, diferentes das quais foram usadas hoje. Depois, nós temos o segundo mapa, a segunda regionalização foi feita em 1940. Houve algumas mudanças. Olha lá, façam com calma essa leitura de imagem, observem. E também vão lá embaixo na legenda, porque vocês vão ver que algumas regiões foram modificados o nome. Certo? Observem lá. Depois de uma década, acontece uma nova regionalização. A de 1950. Então, o território novamente é regionalizado, ok? Novamente é modificado. Prestem atenção nas regiões. Algumas recebem mais unidades federativas, outras perdem. E vamos para o último mapa, o de 1970, que permanece até hoje. Permanece com as mesmas características atuais. Então, é um mapa atual. E olhem lá o nome das nossas 5 regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Que região você mora? Eu moro na Sul, aqui na última. E você? Vamos lá para a página 190? Vamos lá com a prof. Lá na página 190, eu vou convidar vocês para o Mão na Massa, para vocês fazerem aí em casa, prestando bastante atenção. Lembram que a prof falou que era fundamental a leitura cartográfica, certo? Então, através da leitura cartográfica, vocês vão preencher a tabela. Então, olha lá, em quais regiões o Brasil já foi dividido? Preencha a tabela. Então, nós temos os anos 1913, 1940, 1950 e a última regionalização lá de 1970. Vocês vão colocar ao lado o nome das regiões. Vai lá na legenda onde a prof mostrou e anota, certo? No exercício número 2, vocês vão fazer assim, ó. Observe o estado em que você mora. Já existia nos mapas apresentados? Sim? Não? Ele fazia parte de qual região brasileira? Coloque a resposta. Então, são respostas ali, vai depender da região que você mora. Então, prof, eu moro na região sul. Então, existia lá no mapa de 1913? Sim. E qual era o nome da região? Coloca lá, certo? Vai lá na legenda. Número 3. Em 1950, onde ficava a capital do nosso país? São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão ou Amazonas? Já falamos sobre esse assunto também nas aulas anteriores. 4, e aqui vai demandar um pouquinho mais de atenção de vocês, porque vai ser uma leitura cartográfica que vocês precisam fazer mais detalhada. Explique com suas palavras, uma mudança ocorrida entre as regionalizações de 1913 e 1940. Então, precisa voltar lá no mapa, estudantes, de 1913 e de 1940, apontar algumas mudanças só, ok? Quinta e última mudança, mudança não, né? Questão. Quais foram as mudanças na regionalização do Brasil entre 1950 e 1970? Também.
Agora vocês vão usar esses dois mapas, decorrentes do ano de 1950 e 1970, e vão apontar mudanças, ok? Vão registrar, atenção para nomes próprios com letra maiúscula. E aqui, estudantes, finalizamos a segunda aula de geografia sobre... A segunda não, perdão, a prof confundiu. A primeira aula de geografia sobre regionalizações, porque a segunda nós veremos daqui a pouco. Obrigada e até breve.